casa cheia amanhã para o jogo do Mengão Queridão contra o Central Córdoba. Péssima notícia para o Flamengo, para o Fluminense e para o estádio do Maracanã. Teremos agora jogos do Vasco no Maraca também. E por que isso é uma péssima notícia? Vou te contar daqui a pouquinho, tá? Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil revela quais serão os clubes que poderão enfrentar o Mengão na terceira fase da competição. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui comigo, em informações verdadeiras do Mengão Queridão, porque aqui a gente diz a verdade. Doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Eu sou Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro-Negra. Se inscreva, faça com que o canal continue crescendo para a gente poder continuar trazendo as melhores e verdadeiras notícias do Mengão Queridão para vocês. Olha, simplesmente o YouTube não cobra nada para você se inscrever no nosso canal, é totalmente de graça. Então bora se inscrever, dá essa moral pra gente. Você que já é inscrito fiel aqui do nosso canal, eu peço para que você convide 2 amigos, 2 amigas para se inscreverem aqui todos os dias. Assim, a vida continua acontecendo para nós e a gente continua trazendo as informações do Mengão Queridão. Em contrapartida, eu sempre ofereço para vocês alguma informação legal de algum aplicativo, de alguma coisa que vocês possam usar em benefício de vocês no dia a dia. Bom, como vocês sabem, a gente está falando muito sobre dados, estatísticas, a maneira como o Flamengo joga 4-2-4, enfim. Para você saber dos números do Mengão Queridão, para você saber de números dos nossos adversários e de clubes de outros países e até mesmo de outras modalidades, eu recomendo que vocês baixem o aplicativo da Flash Score. Tem tudo isso que eu acabei de falar na Flash Score. E para baixar o aplicativo, basta clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo e também no comentário fixado. Com a Flash Score você vai ficar muito bem informado. Baixe agora, vai ter que baixar aqui para você ajudar o nosso canal. Nação, vamos começar a falar sobre o Mengão Queridão? Já cheguei meio atrasadão hoje, 1000 perdões. Mirinha foi fazer exames de sangue hoje de manhã, eu fui acompanhá-la, por isso que eu tô chegando agora. Tá tudo bem, é só questão de rotina, tá? Por isso que a gente deu essa atrasada. Mas bora começar falando então sobre a Copa do Brasil. Amanhã nós teremos o sorteio na Copa do Brasil da terceira fase da competição. O sorteio será à noite. Enquanto estiver rolando o sorteio, o Flamengo vai estar se preparando para o jogo contra a equipe do Central Córdoba. Amanhã é jogo valendo coisa pra caraca pro Mengão Queridão, tá? Porque vencendo o Central Córdoba amanhã, o Flamengo faz 6 pontos no seu grupo e praticamente já fica classificado para as oitavas de final da competição. É o que eu falei para vocês, o grupo do Flamengo na Libertadores, ó, melzinho na chupeta. É só ganhar amanhã do Central Córdoba, faz 6 pontos, depois a gente tem que enfrentar o Táchira em casa. Claro, ainda tem a LDU de Quito, tô ligado, mas é porque lá é na altitude, aí talvez role um empate ou um resultado adverso. Dá para ganhar lá também, tá? Mas pegando o Táchira em casa, a gente já faz logo 9 pontos, sai para poder jogar com o Córdoba na Argentina, já dá para arrancar, na pior das hipóteses, o empate, ou seja, dá para o Flamengo passar em primeiro do grupo e dá para o Flamengo passar também em primeiro na classificação geral, porque na Libertadores ainda não inventaram de ajudar o Palmeiras. Ajudam o Olímpia, ajudam o River, o Boca, mas pelo menos os nossos competidores brasileiros ainda não. Mas voltando a falar sobre Copa do Brasil, os clubes que o Flamengo pode enfrentar na terceira fase são Criciúma, CRB, Operário da Paraíba, Botafogo da Paraíba, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã, Capital, CSA, Vila Nova e Ceará. Essas são as equipes que o Flamengo pode enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil. Nada assim também monstruoso, né? São equipes que dá para o Flamengo conduzir bem e conseguir um bom resultado. É claro, eu sei, vocês já estão falando aí, o jogo é jogado, o lambaria é pescado, jogam-se 11 contra 11. Eu tô careca de saber disso, eu sempre falei isso com vocês. Jogam-se os homens e não os nomes. A gente sabe disso tudo. Mas o Flamengo vem tendo um bom caminho em 2025, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Isso é inegável, ou não? Coloca aqui nos comentários qual desses times você preferia enfrentar. E eu já vou falando logo de cara. Eu não queria o Vozão. Ceará não. Ceará tá brabo, tá bem no Brasileirão, tá mostrando a força do Nordeste. Eu queria que o Ceará
fosse mais longe na Copa do Brasil. Vocês sabem, eu torço muito para os clubes do Norte e Nordeste do Brasil. Torço mesmo. Com exceção daquele que no final de semana foi garfado pelo Palmeiras, todas as outras equipes eu torço demais. Amo o meu Norte e Nordeste e tomara que os caras vão longe. Então não quero o Vozão. O resto pode vir, o Náutico pode vir. Aliás, o Náutico eliminou o Vitória nessa Copa do Brasil, vencendo em casa por 2-0, na casa do Vitória, lá no Barradão, por 2-0. Pensem sobre isso. Bom, vamos falar agora sobre o Maracanã, Vasco e Flamengo. Ontem, a Justiça do Rio de Janeiro deu uma liminar favorável para o Vasco jogar a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Flamengo, em São Januário. Só que isso não vai acontecer. O Vasco vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. Isso porque ontem ainda o Vasco fez um acordo com o Flamengo e com o Fluminense para mandar, nesse ano de 2025, 8 jogos no Maracanã. E em 2026, mais 8 jogos. Os caras estão ali empenhados na reforma de São Januário. Eu já havia dito para vocês que durante a reforma de São Januário eles iriam acabar fazendo alguns jogos no Maracanã. E foram 8 jogos destacados para 2025, 8 para 2026. Com isso, o Vasco vai manter o jogo da quinta rodada contra o Flamengo no Maracanã, dividindo 50% dos ingressos com o Mengão. Resolvido o problema. E criado um outro. Por que criado um outro problema, meus amigos? Porque o Maracanã, em 2024, recebeu 73 jogos, mais 7 eventos, mais 3 jogos amadores. Ou seja, foram 80 jogos no Maracanã, se a gente considerar os eventos como jogos também, porque maltrata o gramado do mesmo jeito, tá? Em 2024, o Flamengo e o Fluminense foram eliminados nas quartas de final da Libertadores. Ou seja, se as equipes tivessem passado às semifinais, cada uma delas faria pelo menos mais um jogo no Maracanã, o que subiria esse número aí para 82 jogos. O Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil, diminuiu o número de jogos no Maracanã também. Então, foram 80 eventos no Maracanã, podemos considerar 77 jogos no Maracanã, com as equipes saindo mais cedo na Copa do Brasil e na Libertadores. Imaginem se a gente for até as semifinais, o Fluminense for até as semifinais, se o Vasco for até as semifinais da Sul-Americana e resolver jogar no Maracanã também. Porque pode rolar mais esse acordo aí ainda. Então, esse ano, o Maracanã pode estourar facinho os 80 jogos que fez no ano passado. Aliás, já vai estourar, porque tá tudo previsto como no ano passado. Então, pelo menos 80 jogos no Maracanã nós teremos. E isso se Flamengo e Fluminense não chegarem à semifinal da Libertadores. Mais 8 jogos do Vasco são 88 jogos no Maracanã esse ano. Adianta cobrar bom gramado? Adianta brigar com os administradores do Maracanã para que a gente tenha um bom gramado? Adianta brigar com a Greenleaf para a gente ter um bom gramado? Não adianta. Não teremos como ter bons gramados no Maracanã. Depender só do Maracanã para 3 equipes jogar, que é uma coisa inédita no mundo, 3 equipes jogando no mesmo gramado numa temporada, é burrice. O Maracanã não vai suportar a carga de jogos que Flamengo, Fluminense e Vasco vão impor em 2025 e podem esperar que a partir da segunda rodada, do segundo semestre deste ano, a gente vai começar a enfrentar aquele pasto que era o Maracanã. E a Conmebol, ano passado, já começou a punir os clubes por gramados ruins. O Fluminense mesmo tomou multa por jogar no Maracanã em estado lastimável. Esse ano, podem esperar que teremos apresentações lastimáveis de Flamengo, Fluminense e Vasco num gramado mais lastimável ainda. Fazer o quê, né? Ainda não temos nosso estádio, ainda não deu para começar as obras do nosso estádio. Então, dividir com o Vasco, entrar em acordo com o Vasco é melhor do que fazer com que o Vasco vá à justiça para conseguir jogar. Porque fazendo o acordo, você consegue impor, entre aspas, que o Vasco jogue com um certo intervalo no Maracanã. Se a gente briga com eles e eles vão à justiça e ganham na justiça, como sempre ganharam, aí eles jogam no dia que quiser e aí para pirraçar eles jogam um dia depois do Flamengo, um dia depois do Fluminense, para detonar o gramado mesmo. Então, é isso, nação.
teremos mais de 80, provavelmente uns 90, 90 e tantos eventos prejudicando o gramado do Maracanã esse ano. O que vocês pensam a respeito disso? Nem tem muito o que pensar, não tem o que fazer, né? Rapaziada, e o Rafinha, hein? Lembra do Rafinha, campeão da Libertadores pelo Flamengo, depois campeão na Copa do Brasil pelo São Paulo? Pois é, o Rafinha recentemente anunciou sua aposentadoria e agora ele vai estrear como comentarista na TNT. Pô, fala pra mim aí se vocês acreditam que o Rafinha possa mandar bem nessa nova função de comentarista. E uma perguntinha que eu quero fazer a vocês. Rafinha é ídolo do Flamengo? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu não fico em cima do muro. As pessoas vivem me perguntando qualidade de A, qualidade de B. O Thiago Carpini hoje, neste dia 6 de abril, é muito melhor treinador do que o Felipe Luiz. Nação, eu passo a maior parte do meu tempo aqui no estúdio, apurando e bolando vídeo para vocês. Então eu tenho muito pouco tempo de poder assistir a televisão, de poder ver o que está acontecendo na televisão. Mas vocês fazem questão de me manter a par de tudo que está acontecendo nos principais programas esportivos. E de ontem para cá eu tenho recebido uma enxurrada de comentários, de mensagens no WhatsApp, falando sobre comentaristas do Sport TV, da ESPN, da TNT, do Band Esportes, falando que fulano é melhor do que o Felipe Luiz, Cicrano é melhor que o Felipe Luiz, Roger Machado é melhor que o Felipe Luiz, aí o técnico do Vitória é muito melhor que o Felipe Luiz, e isso tem causado uma certa indignação em vocês. Gente, deixa os caras falarem o tanto que eles quiserem. O Felipe Luiz ainda está no seu período probatório, ou seja, ele ainda tem 6 meses apenas como técnico profissional. Há muita desconfiança em cima dele, principalmente da mídia esportiva. Bastou o Flamengo parar de jogar como vinha jogando o Carioca para os caras falarem que o Felipe Luiz é ruim. Saca só, quando o Flamengo vinha igual uma máquina, final do ano passado, ganhando Copa do Brasil, jogando bem no Brasileirão e jogando muito bem no Carioca, os caras queriam o Felipe Luiz na seleção brasileira. Agora que o rendimento do Flamengo deu uma caída, os caras já falam que o Felipe Luiz não é melhor do que o Carpini, do que o Roger, do que não sei mais quem, né? Deixa a bola rolar. O que nós temos que ter é confiança no Felipe, porque ele é rubro-negro demais, ama o Flamengo e é muito inteligente. Se a gente der tempo para o Felipe Luiz errar, inclusive, ele vai errar. Jorge Jesus errava, erra até hoje. Se a gente der tempo para o Felipe Luiz errar, ele vai se tornar um dos maiores treinadores do nosso país. Esqueçam o que a mídia fala, esqueçam. Não levem nada para o coração. Deixem o Felipe Luiz trabalhar. Porque na hora que ele começar de novo a fazer o Flamengo ter aquele rendimento que tinha, porque nós estamos ganhando quase 30 jogos de invencibilidade, né? Levando em consideração o Carioca também. A única derrota que o Felipe Luiz tem é aquela para o Fluminense. O resto é só vitória e empate. Então deixa o Felipe trabalhar. O Felipe trabalhando, a gente perdoando os erros, entendendo os erros, ele vai ser um grande treinador. Agora, se a gente entrar na pilha da mídia, aí a gente pode sacrificar o trabalho daquele que daqui a pouquinho, talvez daqui a 1, 2 anos, se tornará, para mim, sem dúvida, no melhor treinador brasileiro de todos os tempos. Vocês acreditam que isso possa acontecer? Sim ou não? Coloquem aqui nos comentários, por favor. Bom, pessoal, e amanhã a gente tem o jogo contra o Central Córdoba à noite, a segunda partida da Libertadores América nessa fase de grupos. O time do Central Córdoba, ele vem treinando no CT do Botafogo, e os caras estão meio pilhados. O próprio Rossi acabou dizendo internamente no Flamengo que para o Central Córdoba é o jogo do ano, talvez até o jogo da vida, da história do clube. Jogando no Maracanã, palco sagrado do futebol mundial, o Central Córdoba vai tentar arrancar pelo menos um pontinho do Flamengo sequer. Acredito que eles vão ficar frustrados, até porque o Flamengo vem certinho para poder pegar a equipe argentina. E ainda podemos ter o retorno do Pedro. O Pedro treinou ontem teve treino, pessoal. Eu até trouxe para vocês o treino do Flamengo num vídeo lá no Central do Fla ontem à noite e também no nosso TikTok. O Flamengo treinou ontem com toda a equipe.
sendo que os titulares fizeram o famoso regenerativo, coisa de 40 minutos de atividade na academia e na piscina, e os demais foram a campo. Pedro foi a campo e treinou com o Flamengo ontem à tarde. E o jogador está muito forte, fisicamente ele está muito bem. Conversei com uma pessoa do departamento médico do Flamengo agora, assim que eu cheguei da consulta da Miriane, e o que a pessoa me disse é o seguinte: internamente está todo mundo muito otimista para esse retorno do Pedro. Obviamente que ele não poderá jogar mais do que 15 minutos. A ideia é que o Pedro, se utilizado for, atue por apenas 15 minutos. Como assim, Fabrício? Se utilizado for? Porque a equipe do Felipe Luiz também precisa encaixar o Pedro aí no time, né? O Felipe Luiz não pode só trazer o Pedro porque o Pedro melhorou. O Felipe Luiz está vendo o desenvolvimento do Pedro, está vendo o Pedro treinando tecnicamente e ele vai definir se, para esse jogo contra o Central Córdoba, o Pedro possa ser aquela ferramenta nova que ele vai poder utilizar ou não. Porque, de repente, pelos treinos, o Felipe sente que o Pedro não está tecnicamente superior ao Bruno Henrique ou no mesmo nível do que o Juninho, porque ele está vindo de uma lesão muito braba, muito forte. Então, o Felipe Luiz vai definir se vai relacionar o Pedro e quando e se vai utilizá-lo durante o jogo de amanhã. Mas o fato é que, segundo eu apurei, o Pedro não deve passar de 15 minutos amanhã. Claro, gente, essa é uma definição do departamento médico junto com o Felipe para o Pedro poder voltar gradualmente. Mas se o Pedro entrar na partida, estiver se sentindo bem e tiver os acréscimos e não houver nenhum receio, porque o receio dele ter uma nova lesão no joelho não existe. Isso está curado, não tenho medo disso. O problema é muscular. Como ele ficou muito tempo sem atuar, há um receio de que se forçar muito o Pedro no primeiro jogo, ele possa ter um problema muscular. Problemas musculares, como por exemplo o Gerson teve na seleção brasileira, que não virou lesão, mas virou uma situação de incômodo tão grande que ele teve que ficar de fora do jogo da seleção e de um jogo do Flamengo. Ou, mais grave um pouquinho, que foi o do Arrascaeta, que virou lesão na coxa, lesões musculares. Diferente de ruptura de tendão, essas coisas. Isso, o Flamengo não tem medo que volte a acontecer nesse joelho do Pedro. O medo mesmo é que se ele forçar muito, ele tenha um problema muscular e não é o que o Flamengo quer. Por isso, caso o Pedro seja relacionado para o jogo contra o Central Córdoba amanhã, ele deve entrar poucos minutos e aí no próximo jogo do Flamengo ele entra mais alguns minutos, que é contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, e aí ele vai ganhando minutos devagar para que a musculatura dele volte a ficar no ritmo que é exigido para um jogador hoje e ele possa vir a atuar, então, daqui a, quem sabe, 5, 6 jogos como titular do Flamengo. O Pedro, para mim, é o maior reforço que o Flamengo pode ter em 2025. Não há contratação que o Flamengo faça. Não tem Jorginho, mas não tem ninguém que o Flamengo possa contratar, na minha humilde opinião, que serviria como um reforço maior do que ter o Pedro de volta. E para vocês, o que vocês pensam a respeito do Pedro? Coloque aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever, é de graça. Não esquece de convidar os seus amigos. Só 2 por dia já ajuda muito, tá? De cada um de vocês. Para se inscrever aqui no nosso canal, perdoem, a gente está chegando bem mais tarde, mas foram compromissos médicos com a minha esposa que me apoia todas as vezes. Eu não poderia deixar de apoiá-la agora, mas tá tudo bem. É só exame de rotina, tá bom? Beijo no coração de vocês. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.